E abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, nós nos encontramos no versículo 23. Estou finalizando esse tema da idolatria, importantíssimo para o apóstolo São Paulo, importantíssimo para as Escrituras Sagradas inteira, porque às vezes a gente acha que por ser um cristão, já há muito tempo, alguma coisa assim, estamos livres da idolatria, e esse é um engano, ok? O próprio Satanás, tentando Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, ele tentou o Salvador, ele tentou a Deus, a idolatria. Se ele tentou o próprio Deus, a idolatria, você acha que ele não vai tentar os filhos de Deus, a idolatria? Mas com certeza. Então, essa questão da idolatria, esse tema da idolatria, é um tema muito importante, e a gente vai lidar com ele, como nós vimos nas ministrações passadas, de diversas formas sutis, e nós vamos estar percebidos a todas essas questões. Por isso que no capítulo 10, no versículo 14 desse texto, Paulo vai dar um mandamento, uma ordem, um imperativo: fugir da idolatria, ok? Fugir da idolatria. Ele vai usar a mesma ideia logo depois, dizendo fugir da imoralidade, ok? Então veja, o cristão tem que fugir da idolatria. A idolatria é algo que está perseguindo o cristão, ok? Não desistiu de vir de você. Então você tem que estar fugindo da idolatria, assim como também fugindo da imoralidade. E por que fugir da idolatria? Ele vai dizer no versículo 20, ok? Porque aquilo que está por trás, a realidade espiritual, por trás das estátuas, que nada são, esses deuses não existem, Apolo não existe, ok? Zeus não existe, são imaginações da cabeça das pessoas, esses ídolos, essas imagens, esses deuses, nada disso existe, ok? Isso é só imaginação da cabeça do ser humano, seja no passado ou seja no presente. Para nós, como Paulo vai dizer, só um Deus, um Senhor, pronto. Mas a realidade espiritual que está por trás de cada estátua e desses cultos, desses festivais, dessas festas e dessas comidas, desses lugares, são demônios. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 20, eles não sacrificam a Deus, eles não buscam a Deus, é a demônios que eles sacrificam. Eles estão cultuando demônios. Então a realidade espiritual é outra. Por isso que Paulo vai dizer: fujam da idolatria, fujam desse tipo de comida sacrificada a ídolos. Mas diante dessa realidade, o nosso coração sempre vai o quê? Sempre vai ser teimoso em relação a isso. É impressionante. A gente é teimoso. Mas não tem problema. Mas não tem nada a ver. Geralmente é o que o nosso coração vai dizer. Olha o versículo 23. Todas as coisas, ou tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros, ok? Então, veja, Paulo, já sabendo o que está na cabeça e no coração dos coríntios, novamente traz o ditado deles, e Paulo já citou esse ditado lá no capítulo 6, versículo 12. Eles dizem, falando da sexualidade: todas as coisas me são lícitas. Ele já falou disso, ele já usou esse ditado dos coríntios. Paulo não está dizendo que todas as coisas me são lícitas. É um erro. Lembro vocês, eu falei disso lá no capítulo 12, no capítulo 6, que a Bíblia não está dizendo que todas as coisas me são lícitas. Não é isso. Paulo está usando a linguagem dos coríntios para rebater esse pensamento ultraliberal que eles têm. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo que eu quiser. Você já ouviu aquele negócio? Você pode ser qualquer coisa que você quiser? Eu não sei se você já disse uma bobagem dessa para um filho, para um adolescente, para um jovem, mas isso é um erro muito grande, ok? Essa ideia de que eu posso ser todas as coisas, eu posso fazer qualquer coisa, não, isso não é verdade. Essa ultra-liberdade não é verdadeira, ok? E os coríntios têm justamente essa ideia: tem
é bom, é correto, é santo. Então, aqui existe uma ideia que eles têm sobre liberdade. Para eles, liberdade é o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser e com o que eu quiser. Ok? Isso para eles é liberdade. Essa é a ideia mundana de liberdade hoje também. Mas a ideia cristã de liberdade é totalmente oposto. Cristo me libertou. Eu sou livre em Cristo. E por ser livre em Cristo, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Cristo. E agora eu vou fazer tudo aquilo que o meu Senhor quer. Eu não vou buscar o meu próprio bem. Olha o versículo 24. Não é isso que ele vai dizer aí? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim o dos outros. Aqui está a ideia cristã de liberdade. Somos tão livres em Cristo. E o cristão é o homem mais livre de toda a terra. O verdadeiro cristão é um homem que foi verdadeiramente liberto pelo Senhor. Ele foi liberto do pecado, ele foi liberto do seu próprio coração, das suas paixões, ele foi liberto do diabo, do império das trevas. Ele está livre para viver em Cristo Jesus. E agora, uma vez livre, ele tem não ditado de que todas as coisas me são livres, mas ele tem uma máxima cristã: eu vou fazer aquilo que vai ser o melhor para os outros e não para mim mesmo. Esse é o conceito de liberdade cristã. Não é isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 13, falando do amor, das características do amor, que o amor não busca, versículo 5, capítulo 13, versículo 5, o amor não busca os seus próprios interesses. Essa mesma ideia aqui: ninguém busque seus próprios interesses. Isso é liberdade. A liberdade cristã, o amor cristão, ele se baseia não na busca de si mesmo, não na busca das suas paixões e desejos e vontades, mas naquilo que é o melhor para o outro. Essa é a liberdade cristã. Gostei muito do que o Gordon Fee disse nesse texto, comentando esse texto. É muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: para Paulo, a morte de Cristo, em que ele se entregou por nós, não é somente uma oferta divina de perdão aos pecadores, mas também o único modelo correto de discipulado. Cristo é livre, totalmente livre, mas ele se entrega por nós. Ele usa a liberdade dele para o nosso bem. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer aquilo que é a vontade de Deus. E foi exatamente o que Cristo fez. E se você é um cristão, você vai viver assim. Liberdade não é pensar em si mesmo, mas é pensar no outro, ok? Daí que liberdade não significa procurar aquilo que me agrada, nem mesmo procurar o meu próprio bem. Em vez disso, significa liberdade ser livre em Cristo de tal forma que se possa verdadeiramente buscar, beneficiar e edificar outras pessoas. Isso é liberdade. E está aqui algo que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Nós vamos viver, mas nós precisamos ensinar para as crianças, porque nós vivemos num mundo hiperindividualista, um mundo que fomenta, que alimenta o quê? O egoísmo, o egocentrismo, onde a criança é o príncipe da casa, onde a menina é a rainha da casa, e tudo tem que girar em torno dessa criança, ou desse adolescente, ou desse filho. Irmão, isso tem um dano terrível para a vida dessa pessoa e para a vida dessa família. Nós vamos ensinar que liberdade não é isso, e que amor não é isso. Amar é buscar o outro e não a si mesmo. E os nossos filhos precisam buscar não a si mesmo, mas os outros. Os primeiros outros eles têm que buscar são os pais, os próprios irmãos, o bem da família. Nós precisamos criar a mentalidade de pessoas que estão para servir. Mas veja, o que nós encontramos em grande parte da igreja evangélica dentro do Brasil
é a fomentação do egoísmo, da pessoa buscar seus próprios interesses no culto. A pessoa vem para o culto para receber, não para dar. Ela não vem para entregar o amor a Cristo, ela vem para receber as bênçãos de Deus. Esse é o sentido do culto. Na maioria das igrejas dos nossos dias, é uma fomentação da escravidão da vontade do indivíduo. O indivíduo é escravo de si mesmo e não ama a Cristo, mas ele está sempre voltado de si para si mesmo. Ele sempre está voltado para o egoísmo, e Paulo está dizendo justamente o contrário. E isso é maturidade cristã, e Paulo se coloca como esse exemplo. Veja o que Paulo acabou de dizer: eu sou livre de todos, e me fiz escravo de todos. Paulo acabou de falar isso no capítulo 9, colocando-se como exemplo para esses irmãos, de que ele se fez judeus para judeus, gentios para gentios, imitando a Cristo, que se fez tudo para com todos, para salvar a maioria, o maior número possível. E é exatamente que Paulo vai concluir nesse assunto, no 11:1, onde finaliza esse assunto: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, de viver em plena liberdade, isso é, amando as pessoas, buscando a edificação, buscando o melhor para o outro e não para si mesmo. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é buscar o outro, não a si mesmo. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja deveria ser, é uma comunidade que baniu em grande parte o egoísmo do seu meio. Pessoas que estão buscando o interesse uns dos outros. Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Olha quando uma igreja está vivendo plenamente o Evangelho, o que Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vai dizer para a gente. Eles vendiam seus bens proprietários, eles se doavam a si mesmos, eles estavam servindo uns aos outros, eles estavam buscando a si mesmos. Irmãos, a igreja é completamente diferente daquilo que é o conceito do mundo, mas esta igreja está dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida não é uma igreja livre, é uma igreja onde o orgulho domina, mas onde há liberdade em Cristo, aí há humildade, aí há serviço, a busca pelo outro, amar o irmão, não buscar seu próprio interesse, mas buscar o outro. Que lição para mim e para você, meus irmãos. Você é livre em Cristo? A pergunta que você tem que fazer diante desse texto é isso. Você está buscando o interesse dos seus irmãos na igreja? Você está buscando, e veja, aqui nesse estado de liberdade, esse estado de glorificar a Deus, onde ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim o bem dos outros, essa é a máxima cristã. Meus irmãos, como é que alguém pode dizer que é de Deus? Dividindo a igreja, como é que alguém pode dizer que é de Deus? Formando grupos dentro da igreja, espalhando conversas dentro da igreja, criando inimizades dentro da igreja. Como alguém pode dizer que é livre em Cristo, que está em Cristo, que ama Cristo, que ama a igreja? Não ama, meus irmãos. A Bíblia está dizendo o contrário para mim e para você. Essa gente ama a si mesmo, eles querem a glória deles. Eles não estão buscando a glória de Cristo, nem a edificação da igreja. Eles não são livres em Cristo, porque o Espírito de Deus nunca divide. O Espírito de Deus sempre une. Oh, meus irmãos, que coisa importante. Olha, ninguém, versículo 24, ninguém, incluindo todo mundo, as crianças, adolescentes, jovens, idosos, líderes, todos da igreja, ninguém deve buscar o seu próprio bem, e sim o que é do outro. Imagina um casamento assim, uma família assim. Filipenses, Paulo vai dizer a mesma coisa de novo: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a você mesmo, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa é a
máxima cristã, ok? É de viver pensando no outro e não em si mesmo. E aí, o versículo 25 é maravilhoso. Ele traz esse cabeçalho, ele traz esse princípio, a verdadeira liberdade cristã, ok? E a verdadeira liberdade cristã é o quê? É buscar o interesse do outro e não o de si mesmo. É edificar a igreja e não buscar a sua própria vontade. É unir e não dividir, ok? Essa é a ideia que Paulo encabeça, essa finalização, falando desse tema de comidas sacrificadas aos ídolos. E no versículo 25 ele vai dizer: comam tudo o que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois, aí a razão, o motivo, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, ok? E aqui um elevado conceito de Cristo, uma alta cristologia, um alto conceito de Cristo determina a nossa ação no mundo, como nós vivemos. É a nossa teologia, é o conhecimento de Cristo, dele, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo, continua o Salmo 21, Salmo 24, 1, o mundo e os que nele habitam, isso é, tudo pertence a Deus, em base à soberania de Deus que nós vivemos, que nós existimos, que nós compramos, vendemos, comemos, bebemos, tudo fazemos nessa consciência maravilhosa do Senhor da terra e tudo o que nela existe. Nós temos uma alta cristologia. A consciência cristã, ela não é uma consciência pagã. Qual é a consciência pagã? Ela está envolta em superstições. Ela está envolta nos medos que essas superstições trazem. Parece simples, mas a gente estava lá eu e a Isabel, a gente estava alguns anos atrás lá no Amazonas, e o pessoal, muitas superstições no local, e uma das superstições era que as meninas no seu ciclo menstrual não podiam entrar no rio, no lugar de ensinar que não podia entrar, enfim, por outros, mas diziam que o boto ia ter relação sexual com elas e elas iam ter uma criança, elas iam engravidar. Olha a ideia do povo. Elas não tinham pavor de entrar na água, elas nem molhavam o pé, nem na beira do rio chegavam as meninas, quando chegavam no ciclo menstrual. As pessoas, quando elas vivem numa mente pagã, elas vivem esse tipo de ideia. Superstições se espalham por todas as partes. As pessoas vivem com medo de fantasmas, de assombrações, elas têm medo de dias, de horas, de lugares, de bichos, elas têm medo de alimentos, de coisas, elas têm medo de olho gordo, inveja, mal olhado, elas colocam sua fé em plantas que vão proteger um sal grosso, ou o ano vai ser melhor se eu passar de branco ou pular não sei quantas ondas no mar. E assim as pessoas vivem suas vidas cercadas de medos e superstições. Mas o cristão tem outra máxima. Se a primeira máxima da liberdade é ninguém buscar os seus próprios interesses, mas ser dos outros, a segunda máxima é a soberania de Deus, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Do Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é a origem, Ele é o Criador, Ele é o supremo e único soberano, Ele é o Senhor de tudo que existe. A terra é dele, o sol, as estrelas, tudo que existe na terra, não apenas tudo que existe no universo, visível e invisível, tudo pertence a Ele, mas tudo que está na terra, todos os alimentos são dele, todos os animais são deles, todas as plantas são deles, o mar é dele, os céus são dele, tudo que
está na boca, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E Paulo está ampliando isso aqui ao máximo. Se do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, se é o dono de tudo, eu posso ir no mercado e comprar de tudo sem consciência. Isso aqui é do diabo, aquilo ali, aquela marca é do capeta, aquilo foi sacrificado aos ídolos. Não, eu não tenho que perguntar nada. Quem manda em tudo? Quem é o dono de tudo? Quem é o criador de tudo? Não importa, irmão, se alguém foi lá e sacrificou aquilo sem você saber, para o diabo, ou para uma entidade, ou seja lá o que for. Você não tem que estar com medo e preocupado com nada disso. Por quê? Quem criou tudo? Quem é o dono de tudo? É Ele. Do Senhor é a terra. E não a maioria das coisas, e não quase tudo, mas tudo o que nela existe. O mundo é dele, o mundo é dele, e os que nele habitam. Cada pessoa nessa terra pertence a um Senhor apenas, a Cristo Jesus. Por isso que todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E desse ponto nós vamos tomar toda a nossa vida. Desse ponto nós vamos ver que tudo está debaixo de Cristo. Eu não posso considerar o meu emprego mais importante que Cristo, os meus relacionamentos familiares mais importantes que Cristo. Nada e nem ninguém é mais importante que Cristo. Porque do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e tudo e todos os seus habitantes e tudo que nele existe. Meus irmãos, é assim que vivemos, para a glória de Deus, sem nos esconder, sem ter medo do que comer, do que vestir, e porque Ele é o único Senhor, eu jamais vou participar da mesa dos demônios. Veja o equilíbrio, vê o equilíbrio do texto, o mesmo texto que diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, é o mesmo texto que está dizendo, se dele é a terra e tudo o que nela existe, você jamais vai participar da mesa dos demônios. Como é que você vai lá na festa, lá comer lá as comidas oferecidas aos demônios, aos deuses, aos santos entre aspas? Como é que você vai lá participar daquilo lá, se do Senhor é a terra, e sabendo você que a realidade espiritual atrás disso tudo são demônios a quem eles estão dando? Como é que você vai fazer parte da mesa dos demônios, sendo que você faz parte da mesa do Senhor? Podemos participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Esse é o argumento de Paulo nesse capítulo. E participar da mesa dos demônios. Cear com o Senhor e almoçar com o diabo. Esse é o questionamento que Martinho Lutero faz. Como é que a gente vai almoçar com Cristo, jantar com Cristo e almoçar com o diabo? Não é nunca. Porque do Senhor é a terra e tudo que não existe. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Como você vai agora voltar para o lixo da idolatria? Como é que você vai se envolver de novo nessa porcaria? Sabendo agora, tendo ideia plena, como um cristão verdadeiro, que são demônios que estão por trás de tudo isso. Como você vai se envolver? Como você vai trair seu Senhor? Como você vai provocar ele a ira? Somos mais fortes do que ele? É o que Paulo pergunta nesse capítulo. Você é mais forte que Deus? Por isso que Paulo vai dizer nesse livro que Deus tem disciplinado alguns da igreja de Corinto, porque eles estão se comportando como idólatras na mesa do Senhor. Eles estão fazendo da mesa do Senhor um festival pagão. E aí ele vai dizer, alguns estão doentes e outros já morreram. Porque nós não somos mais fortes que o Senhor. Então veja, nós temos o Senhor, que é dono de tudo, Ele é nosso Pai, nosso Salvador. Mas nós não podemos brincar com Ele. Mas o equilíbrio, o temor de Deus, é a Ele que você deve temer. Só a Ele você deve temer. Você não tem que ter medo de ídolos, de demônios, você não tem que ter medo de entidades, de botar teu nome na boca do sapo, de inveja, não tem que ter medo de nada disso. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Meus irmãos, que liberdade
sabendo que estamos debaixo desse Deus maravilhoso e livres para buscar o interesse uns dos outros. Que vida maravilhosa é a vida cristã. Amém, amados irmãos? Que coisa maravilhosa, que aplicação desse texto, que liberdade você tem em Cristo, que Deus maravilhoso você serve, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e que nenhum pássaro cai ao chão sem o consentimento do nosso Pai. Que coisa maravilhosa! É um conforto para mim e para você, a soberania de Deus. Amém, amados irmãos? Então, diante disso, nós permanecemos. Versículo 25 e 26, terminando, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Versículo 27 agora, ele vai dizer, se algum descrente, agora ele vai botar essa realidade da soberania de Deus e da liberdade que você tem na prática. Se algum descrente convidar você para fazer uma refeição e você quiser ir, interessante essa expressão, e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Quando você chegasse na casa de uma pessoa descrente daquela época, não fosse um cristão nascido, você entrar na casa de qualquer um, você encontrar um monte de estátuas, você encontrar um monte de altarizinhos pequenininhos, onde essa pessoa fazia suas orações a esses deuses, e você tem essa realidade na sua cabeça. Primeira realidade, que o Senhor é a terra e tudo que nela existe. A segunda realidade, que eu estou livre em Cristo para fazer aquilo que é o melhor para a glória de Deus e para o bem dos meus irmãos, sem buscar os meus interesses. E sabendo que atrás de cada estátua daquela tem um demônio. E o que esse descrente está adorando são demônios. E ele te convida, vamos comer lá em casa? O que você vai fazer? Claro que vou. Se você quiser. É o texto aqui dizendo. Está vendo? Se você é supersticioso, o que você vai dizer? Que nada, eu não. Que eu vou na casa de alguém que está lá, cheio de demônio lá, e comer a farofa, de jeito nenhum. Você vai, está vendo? Olha aí, a soberania de Deus, olha a consciência de que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você vai e come de tudo que está lá. Olha o texto, lê comigo, versículo 27, lê comigo no texto, confira comigo no replay. Pastor, o cara sufocado com sangue, tudo aí, vamos lá. Ele já quer rachar, ele já quer quebrar o balde, quer quebrar a cuia. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, eu acho linda essa expressão, se você quiser ir. Por quê? Porque mostra que o cristão está livre. Veja, o texto, Paulo espera que você seja maduro. O verdadeiro pastor, ele trabalha com a maturidade do povo. Nem sempre ele pode contar com a maturidade do povo, mas ele tem que trabalhar com a maturidade do povo. Paulo deseja a maturidade desses irmãos. Ele não está falando, olha, primeiro você vai falar com o pastor, não, primeiro ele fala comigo. Não. Ele coloca você no tom da liberdade, em que você tem os princípios, você saiba viver sob esses princípios. Nós precisamos chegar nesse ponto, irmãos. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu uma vez estava conversando com um irmão, uns dias para trás, e ele falou para mim, não, eu estava numa igreja, e que se eu fosse viajar, antes de marcar a viagem, eu tinha que pedir permissão para o pastor. Eu falei, está errado. Ele falou, eu saio daquela igreja, isso não tem o menor sentido. Eu falei, irmão, isso não existe. Você pode comunicar, olha, gente, eu estou indo viajar, lá por mim, alguma coisa assim. Olha, eu tenho uma fazenda aqui na igreja, tudo, nessa época eu vou estar viajando, eu vou pedir para me substituir, ok? Pastor, não fica preocupado, não, eu estou viajando, vou passar tantos dias fora, e de repente o pastor fica olhando aqui no culto, não vê tu, e aí ele vai ficar preocupado, irmão, se Deus está doendo, alguma coisa. Você, né? Informa, olha, eu estou dando uma viajada aí, viu? Então, isso é uma coisa. Agora, pastor, eu posso viajar? Meu discipulador, eu posso
Essa ideia de que a pessoa está presa à ordem do outro. Não, está errado. Se você quiser ir, vai. E come de tudo que está na mesa. Tudo que tiver na mesa, sem perguntar nada. Olha o texto. Coma tudo que for apresentado sem nada perguntar, por causa da consciência. Pronto, esse é o mandamento. Come. Oi? Pode orar, vamos chegar nisso agora. Você vai dar graças nesse texto aqui agora. Então, assim, veja, ele te põe nesse ponto de você chegar lá e comer de tudo. Não tem problema, ok? Ah, pastor, eu posso comer galinha ao molho pardo. Você sabe que a Bíblia já diz para você não comer isso. Você não pode comer sangue. O Antigo Testamento já está dizendo para você fazer isso. Então Deus já está dizendo, não faça isso. Então você já não vai fazer isso. Não, eu não como esse alimento aqui não. Eu gostava muito quando eu não era crente, mas eu nunca comi não. Nem quando eu não era crente, não era costume da minha família. Mas assim, você mesmo, sabendo que a Bíblia está dizendo para você não comer, então você já não come aquilo. Ok? Mas você não tem que chegar na casa da pessoa e dizer, você é do capeta, no cão, foi comigo. Não. Você senta lá e come, meu filho. E acabou. Entendeu? Você chega lá e vai na casa da pessoa. Você, olha, e faça o favor. Olha, eu queria agradecer a Deus, que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E foi Ele que criou todos esses alimentos aqui. Eu queria agradecer a Deus por vocês terem me convidado, pelo alimento que está aqui. Eu queria orar para Deus fazer uma bênção sobre a família de vocês. Posso orar? Quem vai recusar? Até o ateu vai falar, olha aí, filho. Até o ateu vai dizer, olha aí, por favor. Esse negócio que você falou comigo demais. Então você vai lá, olha, Senhor. E tu vai orar, tira o demônio. Não, você só agradece ao dono de tudo. Ok? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, irmãos, esse exercício da liberdade, esse exercício da maturidade. No Testamento também carne sufocada no Novo Testamento, Atos capítulo 15, já disse, não pode fazer isso. Não pode comer, Atos capítulo 15, depois lê lá, Atos 15, diz que você não pode comer carne sufocada, sangue, ok? Sufocado é comer sangue, entendeu? Então você não pode comer essas coisas, isso já está lá, ok? Então você vive aí no texto, fica firme aí, não problema não. Versículo 28, seguimos? Mas, aí você está lá na farofa, na casa do não crente, você está lá comendo, mas se alguém disser, o convidado falou, rapaz, isso aqui foi sacrificado lá para um Deus lá, para uma entidade, isso foi sacrificado aos ídolos, esse prato aqui, essa carne, essa comida aqui foi sacrificado aos ídolos. Não coma! Tanto por causa da pessoa que comentou, a pessoa falou para você, e ela sabe que você é um crente, então você não vai comer. Quanto por causa da consciência, refiro-me, não a sua consciência, porque o que está na sua consciência? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Qual é a sua consciência? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mas não é a sua consciência, mas é a consciência da pessoa que está com você na mesa. Essa pessoa sabe que você é um cristão e você não participa do culto aos ídolos. Olha, essa canjica aqui foi lá. Não, você vai comer? Não, querido, eu não participo dessas coisas. Você quer comer canjica? Faz em casa. É possível que você vai desonrar Deus para uma canjica, uma pamonha, um milho, seja lá o que for que você quer comer. Não. Você é livre para a glória de Deus. Você não é glutão. Você consegue se controlar. Sim ou não? Não vou comer essa coisa aqui não. Você faz isso por dieta. Você não vai fazer isso por Cristo. Não é possível. Então não crente faz isso por dieta. Você que é um cristão vai fazer isso para a glória de Deus, por amor a Cristo, por saber que você não vai participar da mesa dos demônios, porque você sabe que por trás daquilo tem demônios, porque você participa de Cristo, da
Aí não dá, né? Jesus Cristo, né? Ah, meu Deus. Então, irmão, o nosso texto segue aí nisso. Se a pessoa conta e dizer isso aqui foi sacrificado em, ou se você sabe que aquela comida é proibida nas Escrituras, você não come, continua comendo do resto. Porque do Senhor é a terra, você não vive no medo, gente. O cristão não tem superstição. Ele não pode, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E pastor, eu fui ali, não sabia o que era, e comi a comida. Depois fiquei sabendo que toda aquela comida que eu comi estava oferecida lá para os demônios, lá para as entidades, e para não sei o quê. Nenhum problema. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você não vai participar intencionalmente, sabendo que aquela é uma festa pagã. Você não vai participar. Mas se, sem você saber, você for lá e comeu num lugar, nenhum problema. Nenhum problema. Você vai lá e come para a glória de Deus. Pronto. Agradece porque do Senhor é a terra e a sua plenitude de tudo o que nela existe. Amém, irmãos? Ficou alguma dúvida aqui? Algum comentário? Até esse ponto? Veja, é interessante que Paulo aqui está preocupado com o seu evangelismo, com o seu testemunho em relação ao não crente. Vocês estão na mesa, um não crente te chamam para comer, e você no seu testemunho vai dizendo: eu sou fiel a Deus, eu não como essa comida porque você disse para mim que ela está sacrificada aos ídolos, então eu não como, porque eu só tenho um Deus. Por que você não come dessa comida? Não, porque eu só tenho um Deus, eu não participo de outros deuses. Eu só participo de um Deus. Eu sou um com Ele. Ele me salvou. Ele é o meu Senhor. Está vendo o seu testemunho na hora de comer? Está vendo o seu testemunho diante do não crente? Você não come porque o não crente vai olhar o seu testemunho. Até na hora de comer você tem que pregar o Evangelho. Você tem que testemunhar, dizer: eu não participo disso. Eu não participo disso. Está lá na sua família, aquela farofa e tal, daqui a pouco larga a cervejada e larga a cachaçada, caipirinha, não sei o que, tarará. E você? O que você vai fazer? Não é? Você vai ficar igual os ímpios? Vai ficar igual os não crentes? É pecado beber? Não, não é pecado beber. A Bíblia não proíbe beber, a Bíblia proíbe a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, Efésios. A Bíblia não proíbe, mas se eu tomo essa atitude, o não crente, que sabe que eu sou um crente, vai dizer o quê? O cachaceiro meia boca, isso toma uma cachaça doida, né? E vai para a igreja. É isso que você vai fazer? Então você se comporta de maneira que o seu testemunho não ofende a consciência do outro. Você está livre. Você está livre, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você está livre, mas você está livre para buscar o bem do outro e não o seu próprio. Então, na hora de beber, eu vou dizer: não, eu tenho gente aqui que não é crente e eu não posso cometer isso, porque todo mundo vai pensar: olha aí, o que se diz crente lá, bebendo. Olha aí, você vai ofender a consciência do outro. Você está livre, você está livre, mas a consciência do outro vai ser ofendida, ok? Que você não pode fazer isso. Ô pastor, parece que com Cristo não dava muito em conta isso não, né? Não sei de cada cultura que o vinho lá era como fosse um alimento, mas Cristo bebia vinho com as pessoas ou não? Sim. Era bem usual, né? Sim, todo mundo, todo dia, alguém que tivesse alimento, todo mundo, todo dia, inclusive as crianças bebiam vinho. O vinho da criança era um vinho diluído, um
de água, ok? Eles diluíam o vinho para a criança, mas o vinho era fazer parte da comida das pessoas, a ponto de Jesus dizer: olha, veio João Batista, ele não comia nem bebia, e vocês dizem, esse tem demônio. Veio o Filho do Homem, come e bebe, e vocês dizem: olha o beberrão, glutão, beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então presta atenção, Jesus fazia uso do vinho, ok? Dentro da cultura dele, o normal, todo mundo, da criança ao velho, bebia vinho, todo dia, ok? Todo dia. Então, dentro dessa cultura, nenhum problema, todo cuidado com a embriaguez. Numa cultura dessa é muito fácil você se tornar um bêbado, um viciado, porque todo mundo bebe todo dia. Então é muito fácil você se tornar um bêbado numa cultura dessa, ok? Por isso que a Bíblia sempre vai condenar a embriaguez, sempre a Bíblia vai condenar essa embriaguez. Então, veja, o Senhor, e aqui Paulo toma o princípio do próprio Cristo, porque ele vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A liberdade de Cristo foi não usar o seu direito para morrer por você na cruz. Agora, a sua liberdade é não usar do seu direito para levar outros a Cristo. Paulo faz isso: eu me fiz de tudo para os judeus e para os gentios. Eu não estou aqui para colocar tropeço para ninguém. Eu não estou aqui para ser escândalo para ninguém. Ok? Quando Cristo ele escandalizou no sentido de chamar atenção, quebrar algum tipo de ideia errada que estava na cabeça dos religiosos, foi num sábado, quando o pessoal não colhia nada e tudo, então ele quebra alguma coisa aí. Mas em relação à comida e essas coisas, ele não fazia isso, ok? Ele vivia realmente como todo judeu daquele momento vivia. E aí o versículo 29, final do versículo 29, afinal, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Está vendo? Paulo está perguntando: a minha liberdade está sendo julgada pela consciência dos irmãos? Não. E aqui isso está errado. Eu posso pensar no não crente, lá na mesa com o não crente, e dizer: isso aqui foi sacrificadozinho, você não come para testemunhar para ele que você pertence somente a Cristo. Ponto positivo. Mas, como Paulo está sendo julgado por essa igreja, principalmente pela atitude dele com a comida, porque quando ele está com os judeus, ele se comporta como um judeu. Quando ele está com os gentios, ele se comporta como um gentio. Então o pessoal, como eu disse no capítulo 9, estamos naquela dualidade em relação a Paulo. Não estou entendendo a sua atitude, Paulo. Você parece que não tem muita consistência. Você parece meio incoerente na sua atitude. Ele disse: não, a maneira que eu estou agindo é para ganhar judeus e gentios. Então, quando eu estou com cada grupo, eu me comporto como eles estão, ok? E aí, então, Paulo está dizendo: afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Então, aqui essa pergunta é a pergunta que todos nós fazemos: eu sou livre? Então, por que eu tenho que estar preocupado com o que os outros estão pensando? Sim, você tem que estar preocupado, porque ninguém procura os seus próprios interesses. Eu não estou para buscar os meus próprios interesses. Se alguma coisa, e aí Paulo vai dizer isso em Romanos 14: se comer carne na frente do meu irmão, eu não como carne. Eu não como carne. Se eu ofende meu irmão, eu não como carne. Na frente dele eu não como. Vou comer carne junto com aqueles irmãos que comem carne. Se eu estou entre os veganos, os cristãos veganos, que era o caso lá em Roma, eu como só verdura e legume e fruta, folhagem, não como carne, estou junto com ele. Então eu me comporto sem produzir escândalos. Se participo da repressão com ações de graças, porque sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus. E aí, irmã Nazaré, a pergunta da senhora: orar pelo alimento do Senhor e a terra e tudo que nela existe. Essa é a oração. Então, a oração da fé santifica o alimento, ok? Então você ora dando graças a Deus. Por que dando graças a Deus? Porque você reconhece que o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você reconhece a soberania de Deus. Você sabe que se você tem dinheiro, e se você tem alimento dentro de casa, se você tem um teto sobre a sua cabeça, não foi porque você é alguém muito poderoso, mas foi a graça de Deus que te deu.
inteligência, força e condições de você trabalhar e adquirir riqueza. Não foi porque você é alguém especial, não foi porque você merece, mas foi a graça. Passei num concurso público, eu estou ganhando muito dinheiro. Foi a mão de Deus, foi Ele. Tudo que você tem de bom pertence a Ele, vem dele. Toda bondade, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, lá do alto, em que não há sombra e nem variação de mudança. Tiago. Então, qualquer bênção na sua vida, dê graça a Deus, seja grato a Deus. Seja grato a Deus, orando em gratidão a Deus, não apenas ritualmente na hora do alimento, mas sendo grato a Ele, reconhecendo que tudo que você tem na sua vida, tudo, o tempo de vida, saúde, tudo que você tem, vem dele, está nas mãos dele, porque do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, e a sua saúde está nesse tudo, e o seu tempo de vida está nesse tudo. O alimento que você come, o teto na sua cabeça, está nesse tudo. O emprego que você tem está nesse tudo. Então, esse tudo está abaixo desse amor soberano de Deus. Você não pode pegar nada desse tudo e fazer algo desse tudo maior que Deus. Seria uma ofensa a Deus. Então, a oração de graças, ela reconhece a soberania de Deus, ok? E aí nós não podemos, e aqui tem algo importante, nós não podemos, como cristãos, tendo toda essa compreensão, ficar cerceando a consciência do irmão, ok? Limitando o irmão pela nossa consciência. O irmão, ele pode ser limitado pelo não crente, mas dentro da nossa consciência, nós não podemos ofender uns aos outros. Porque se você vai e participa da mesa dos ídolos, do festival dos ídolos, da festa dos ídolos lá, você tem que encorajar os irmãos aqui a fazer o mesmo, a cultuar os demônios. Você tinha que se arrepender e não fomentar, dizer, não tem nada a ver isso. Isso é pensamento do pastor. Opa, você não está lendo a sua Bíblia? Então você tem que obedecer às Escrituras. E eu estou lendo a Bíblia. Então, meu amado irmão, você não pode ofender a consciência dos irmãos. Você não pode tomar consciência das pessoas sem ofender as pessoas, estimulando as pessoas a tropeçar, a cair. Versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Ele fala generalista. Está vendo? Ele coloca qualquer outra coisa. Tudo na sua vida tem que ter um único ponto: a glória de Deus. Tudo que você vai fazer tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Sejam problemas, sejam bênçãos, sejam ações e palavras, todas as nossas atitudes devem estar apontando a vontade de Deus. A glória de Deus é a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é feita, Deus é glorificado. Quando a vontade de Deus não é feita, Deus não é glorificado. Deus só é glorificado na obediência. Ponto. Ok? E tudo que não é para a glória de Deus tem que sair da minha vida e da sua vida. Porque nós vivemos para o louvor, nós existimos para o louvor da sua glória. Porque você vê esse mundo em caos, que a vontade de Deus não está sendo feita. O reino de Deus é justamente Deus fazendo a sua vontade na sua vida. O reino de Deus não é geográfico. O reino de Deus é o reinado dele na vida de cada cristão. Então você deve sempre apontar não para a sua vontade, mas para dele. Não seja feito o Senhor o que eu quero. O Senhor nos ensinou a orar assim. Ok? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós apontamos sempre para a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é feita, Deus é glorificado. Quando a sua vontade é feita, Deus não é glorificado. A não ser que a sua vontade coincida na vontade de Deus. Aí sim. Aí sim. Então você comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa na sua vida, tem que ter um único ponto: a glória de Deus. E o que traz glória a Deus? Não falar mal dos irmãos, não julgar os irmãos, não ofender a consciência dos irmãos.
Isso traz glória a Deus. Não viver nessa religiosidade, manter a unidade, crescer em maturidade, agir em amor, tudo isso nesse contexto é a glória de Deus. É assim que você glorifica a Deus, agindo dessa maneira. Essas atitudes glorificam a Deus, ok? Participar da mesa dos ídolos glorifica a Deus? Não, honra os demônios. Está adorando os demônios, está honrando os demônios. Então você não tem como glorificar a Deus comendo comida de quermesse, ok? Então, meus irmãos, precisamos pertencer. Aí é a sua decisão. Se você é um cristão verdadeiro, você pertence apenas a Cristo. E o seu testemunho vai falar para todo mundo que não é crente, que está ao seu redor: esse aqui é fiel a Deus, esse aqui só adora Cristo, ele não participa de mais nada a não ser Cristo, ok? Versículo 32: não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Você não vai escandalizar ninguém. Você não está aqui para escandalizar ninguém. Nós não estamos aqui para botar tropeço para ninguém, para fazer ninguém tropeçar aqui, para ofender a mente de ninguém, nem de judeus, nem de gentios, ainda não crentes, mas nem a igreja. Deus não chamou você para fazer nada disso. Quando eu saio ofendendo, dando mau testemunho para judeus e gentios, seja para a minha família, para as pessoas, e quando eu estou levando a igreja, os meus irmãos em Cristo, a ir participar desses cultos, porque eu estou fazendo isso e dando mau testemunho, porque eu estou usando uma liberdade de forma errada, não para buscar o interesse dos meus irmãos e a glória de Cristo, mas para buscar a minha própria vontade, aí eu estou sendo tropeço. E isso Deus não é glorificado, ok? Então ele termina finalizando dizendo que você não foi chamado para isso. O versículo 33 vai dizer: assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui tinha que acabar o capítulo 10, no 11:1. O capítulo 10 tinha que acabar em 11:1. Quem fez essa intervenção de capítulo, versículo, errou aí. O 11 tinha que começar no 11:2. E o 10 tinha que acabar no 10, teria que acabar no 11:1. Ok? Porque é a conclusão. Olha o exemplo de Paulo novamente. Assim como eu também procuro agradar a todos. Não é que Paulo não tenha vontade, não é que Paulo não saiba o que tem que fazer, mas ele está procurando a salvação. E ele não está agradando as pessoas naquilo que é pecado e que é errado. Cuidado com isso. Não, eu estou procurando a salvação, então eu estou fazendo tudo que todo mundo quer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não vai ofender ninguém, que você não vai botar tropeço para ninguém, você não vai ser um empecilho para ninguém chegar a Cristo. É isso que o texto está dizendo. Você está vivendo para a glória de Deus. Todas as suas ações estão em obediência, estão sob os princípios da palavra de Deus. E você não está impedindo ninguém, pelas suas palavras e atitudes, de se aproximar de Cristo e de edificar a fé dos irmãos. Então, nesse contexto, assim como eu também procuro agradar a todos, tudo aquilo que vai promover a fé, tudo aquilo que vai levar as pessoas a Deus, tudo aquilo que vai ser bom para mostrar o Evangelho e para edificar a fé dos meus irmãos, eu faço tudo pelo Evangelho, eu faço tudo pelas pessoas. Isso não quer dizer que você tem que estar certo. Não, o meu familiar quer que eu beba, então eu vou beber. Não, isso não está dizendo justamente o contrário. É o oposto disso que o texto está falando. Tá bom? Então cuidado quando você pegar esses textos totalitários, ok? Assim como eu também procuro agradar a todos. Esses textos que falam que são totalitários, eles abrangem tudo. E você fala, meu Deus, cuidado, porque eles têm um contexto, eles estão dentro de um pensamento, estão delimitados dentro de um contexto. Você não pode pegar esse texto e usar para qualquer coisa, ok?
de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, dentro de tudo que é salvação, a gente está abrindo mão do nosso direito para ver um bem maior, a salvação de pessoas, a edificação da igreja, o crescimento do povo de Deus e a salvação daqueles que estão perdidos. E ele conclui então no 11, dizendo: tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo, porque é assim que Cristo viveu. Ele desceu do trono da glória e se fez homem como nós, abriu mão dos seus direitos, da sua liberdade, e se colocou numa situação limitada como a nossa, para salvar pecadores. Assim nós também fazemos. Abrimos mão dos nossos direitos para buscar o interesse daqueles que estão ao nosso redor para a salvação, e dos crentes irmãos nossos para a edificação da fé deles. Ponto. Aqui estamos. Então a comida, a bebida e qualquer coisa que nós vamos fazer, dando interesse à glória de Deus, o amor aos irmãos e buscar a salvação daqueles que estão sem Cristo Jesus. Essa tríade deve estar sempre em nossa mente. Eu uso a minha liberdade para a glória de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, para que meus irmãos sejam edificados e para que os não crentes conheçam a Cristo. Isso é liberdade. Essa é a maneira como nós nos colocamos na cultura, em qualquer aspecto. Você vai se vestir, você vai comprar, você vai vender, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se divertir, não importa o que você vai fazer, você tem que ter essa tríade na sua cabeça: a glória de Deus, a obediência, o amor aos irmãos. Isso vai edificar a igreja, isso vai produzir glória a Deus dentro da igreja. E os incrédulos, como eles vão ver a minha atitude nesse contexto? Vou levar eles à salvação? Vai ser um bom testemunho? Esse é o nosso texto. Paulo termina de uma forma maravilhosa. Que lição, que aplicação para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar ao Senhor.